Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal R-City, né? E hoje eu vou fazer uma resenha aqui, né? Falar um pouco da partida que aconteceu aí entre Brasil e Marrocos, ou melhor, Marrocos e Brasil, né? O jogo foi lá em Marrocos, no estádio, esqueci o nome do estádio, mas é o estádio da cidade de Tanger, né? O estádio marroquino. E o Brasil foi derrotado, né? Perdeu essa partida. Tem uma galera aí que já estava chateada desde a Copa do Mundo, aí vamos lá, clima de reformulação, e o Brasil perde mais um jogo. Então vamos falar um pouquinho desse jogo aí, do que aconteceu. Mas antes disso, queria convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Toda vez que sair vídeo novo no R-City, vai chegar uma notificação no seu telefone celular, beleza? E vamos lá falar desse jogo, né? A partida aconteceu no sábado, né, às 7 horas. O Brasil com muitas reformulações aí, né? Comandado pelo técnico interino no momento, Ramon Menezes, certo? Fez muitas mudanças ali na equipe na equipe que tinha sido convocada para a Copa do Mundo, principalmente no time titular, né? Somente 4 jogadores ali que atuaram no último titular. 4? Não sei se foram 4, mas vamos lá, vamos puxar aqui. Foram Éder Militão, mas o Éder Militão não era necessariamente da equipe titular, né? Ele jogou no último jogo que a gente foi eliminado, mas ele não era titular na Copa do Mundo. O Casemiro, Paquetá, Rodrigo e Vinícius Júnior. Certo? Era isso, né? E o Alex Telles também atuou. Bom, metade, vamos dizer assim. Metade da equipe ali era de jogadores que estavam ocupando a posição, né, pela primeira vez, pelo menos na equipe titular. E o Brasil saiu derrotado aí nessa partida. O jogo foi 2-1, né? A seleção de Marrocos jogando em casa. Foi o primeiro reencontro aí da seleção marroquina com a sua torcida desde a sua campanha histórica na Copa do Mundo. Eu falei um pouco disso no vídeo aqui do pré-jogo, né? A gente soltou um vídeo sábado sobre o pré-jogo dessa partida. Obviamente que na expectativa do Brasil vencer, né, e seguir aí uma caminhada de reformulação, mas não foi isso que aconteceu e o Brasil foi derrotado. A gente teve surpresas aí na escalação brasileira, começando por Rony Rústico. Vou começar pelo Rony, que foi a maior surpresa, né? O Rony estava ali disputando posição com o Antony, né? O treinador Ramon Menezes optou por deixar o Rony no lado direito do campo, na ponta direita, né? Nos treinos ali foram testados Antony e Rony, e o treinador escolheu o Rony para começar, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais do Rony, da minha visão sobre o Rony na partida. O Rony foi muito elogiado pelas redes sociais, mas daqui a pouco a gente fala um pouco nas redes sociais, né? Pelas redes sociais é foda. Rony foi elogiado pelos torcedores nas redes sociais, mas daqui a pouco a gente fala mais disso, né? E outro jogador que atuou ali, começou titular da seleção brasileira, foi o Andrei Santos do Vasco, né? O Andrei Santos que foi vendido por Chelsea recentemente, agora retornou ao Vasco, numa reviravolta, quase foi pro Palmeiras, enfim. Andrei Santos do Vasco, né? Menino novo, jovem, pela primeira vez na seleção brasileira, já começou na titularidade, certo? O Marrocos, como eu disse, né, manteve a base, como eu disse antes do jogo, né, no pré-jogo, o Marrocos ia manter a base da equipe que fez uma campanha histórica na Copa do Mundo, até porque o clima é diferente, né? O Brasil, que perdeu a Copa do Mundo, eu considero um vexame ter perdido da forma que perdeu para a Croácia, né? O Brasil está numa pegada de reformulação, enquanto o Marrocos fez história, está numa pegada de manutenção, né? Manter o trabalho, seguir trabalhando aí, quem sabe para uma próxima Copa do Mundo. Mas Marrocos, sem dúvida, já fez o seu nome aí, principalmente porque agora venceu o Brasil, né? Na Copa do Mundo eliminou equipes como Espanha, Portugal, né? E a Bélgica até, né? Se a gente for contar a fase de grupos, e o Brasil agora foi derrotado também pela seleção marroquina, né? Fato é que o jogo começou mais ou menos equilibrado, né? Marrocos, por estar jogando em casa, manteve bem a posse de bola, né? Podemos dizer que o Marrocos dominou o meio-campo, né? O Brasil não se encontrou no meio-campo. Os jogadores ali como Casemiro e Paquetá foram muito abaixo, né? Teve muitos erros de passe das duas partes ali. O Andrei Santos tentou, né, fazer uma jogada ou outra, mas também não se sobressaiu muito. Porém, a pressão não é dele, né? Primeiro jogo, estreia. O Andrei Santos foi até bem ali, cumpriu até bem o seu papel perto né? Por ser uma estreia do jogador. Obviamente que a gente sempre espera muito mais de um jogador titular de seleção brasileira, mas nenhuma crítica ao Andrei Santos, certo? A minha crítica é a Casemiro e Paquetá, fizeram uma partida bem abaixo. O Paquetá, que tem mais uma função criativa do que o Casemiro, apareceu muito pouco, né? E quando apareceu, não foi tão bem. Na jogada do gol, um pouco mais para frente,
Curiosamente, os dois jogadores que participaram, mas para mim foi falha do goleiro e, né, uma jogada ali que acabou dando certo, mas na partida como um todo não gostei da atuação dos dois, certo? E o Casemiro também, muito erro de passe, jogador que se mostrou cansado ali em boa parte da partida. Então, vamos ver aí como que vai ser o Casemiro, né, nessa preparação aí para a Copa de 2026. Ele disse, né, pelo menos na saída ali da partida contra a Croácia, foi perguntado, e aí, última Copa? Falou, não, tenho 30 anos, 31 anos, algo assim, tô novo ainda e vou trabalhar para estar na próxima Copa do Mundo. Então vamos ver, né, o Casemiro sem dúvidas é uma peça muito importante, não quero tratar o Casemiro aqui como um vilão, obviamente, mas ontem, sábado, aliás, foi muito abaixo na partida, certo? E aí, Marrocos, aos 29 minutos do primeiro tempo, no Brasil, perdendo a bola ali no campo defensivo, né? Um erro ali do Emerson Royal e do Rony, os dois não se entenderam muito bem. Emerson Royal também muito abaixo, é um jogador que, né, no Tottenham aparece muito também ofensivamente, defensivamente ele tem alguns déficits aí, né, o Emerson Royal. Na seleção brasileira já atuou algumas vezes, ainda não mostrou a que veio e foi mais um responsável ali pela perda da bola no lance do primeiro gol do Marrocos, não conseguiu recompor rápido e, né, numa boa jogada da seleção marroquina acabou fazendo o gol, certo? Então, 29 minutos do primeiro tempo, o Marrocos fez o gol. O Brasil tinha feito um gol antes, né, 5 minutos antes, com o Vinícius Júnior, mas estava em impedimento. Até tem uma polêmica com relação a isso. O pessoal está falando que no lançamento a bola foi para o goleiro falhou, o goleiro Bono falhou e sobrou para o Vinícius Júnior. Tudo bem, mas para mim, na minha opinião, o lançamento foi para o Vinícius Júnior, ainda que ele não tenha chegado na bola no momento que o goleiro furou. O lançamento foi para ele, a bola foi em direção a ele correu para a bola, então e a bola sobrou para ele e ele fez o gol, então para mim foi impedimento, estava impedimento sim, o Vinícius Júnior, tá? Então o Marrocos abriu o placar aí merecidamente, né? Claro, falei aqui da falha defensiva da seleção brasileira, mas obviamente que a seleção marroquina não se deixou, né? Não se deixou ser tomado pelo Brasil. O Marrocos jogou muito parecido como atuou durante a Copa do Mundo, né? A seleção marroquina que se fechava um pouco mais, né, ia ali administrando a partida, né, quando tinha a bola no meio campo, dominava bem ela, saía tocando, né, e conseguia criar aos poucos a sua oportunidade. Não é uma seleção que está sempre em cima, né, mas quando chega com perigo e chega para matar o jogo, né, como fez aí em algumas partidas da Copa do Mundo, né, e em outras preferiu se defender muito mais, porque sabia do potencial de outras seleções maiores, como Portugal e Espanha. Se defendeu um pouco mais, mas quando chegou ali na frente, fez o gol e acabou com o jogo. Contra a seleção brasileira não foi diferente. Então, merecidamente, o Marrocos abriu o placar. E aí o Brasil, pessoal, é muito abaixo, né? O Brasil, que tem vários jogadores aí considerados protagonistas, e já até vou fazer uma crítica aí para o setor ofensivo, né, que nós temos o Rodrigo, que é o nosso novo camisa 10, pelo menos na ausência do Neymar, temos o Vinícius Júnior, né, que foram muito abaixo, não apareceram no jogo como deveriam aparecer, né, com o protagonismo que a gente espera. E aí fica aquilo, né? A gente não depende do Neymar, a gente não depende do Neymar. Ok, mas quando o Neymar não está, né, e a gente espera que esses jogadores assumam um protagonismo, não é isso que eles fazem. O Rodrigo praticamente não vi no jogo, né, em poucos momentos eu ouvi falar do nome do Rodrigo, né, ele que é o nosso camisa 10, ele que deveria assumir talvez essa responsabilidade, ficou jogando ali como centroavante, né, numa até muito criticada decisão do treinador Ramon Menezes. Por quê? Porque o Rony no Palmeiras atua como centroavante e o Rodrigo não atua como centroavante, né? O Rodrigo ele atua ou mais pelo meio ou pelos lados do campo, né? É um meio atacante ali o Rodrigo. E o treinador Ramon Menezes optou por deixar o Rodrigo de centroavante, mas ainda assim, né, ainda com esse erro do técnico, ainda acho que o Rodrigo deveria ter assumido mais a responsabilidade, deveria ter aparecido mais no jogo, bem como o Vinícius Júnior também, que tentou criar uma jogada ou outra, mas foi bem abaixo. Então, esses dois jogadores aí que são os nossos principais jogadores, né, jogadores que atuam no Real Madrid, jogadores campeões da Champions League, campeões mundiais, e na Copa do Mundo o Rodrigo, né, fez as primeiras partidas ali na fase de grupos, foi bem, mas na hora do vamos ver mesmo que a gente precisou, ele não foi bem, e novamente contra Marrocos ele não apareceu. O Vinícius Júnior apareceu um pouco mais, mas nada demais, então sem dúvida esses jogadores
podem sim ser cobrados, porque eles são os grandes talentos. Se a gente cobra é porque a gente espera que eles façam algo diferente para a nossa seleção brasileira. E aí, já que eu estou falando do setor ofensivo, vamos falar de Rony Rústico. O Rony Rústico foi muito elogiado, como eu falei no começo desse vídeo, foi muito elogiado aí nas redes sociais. Foi um jogador que, sem dúvidas, eu concordo com esses elogios, porque sem dúvidas foi o jogador que mais correu, jogador que mais tentou, jogador que se apresentou bastante, mesmo atuando numa posição que ele não vem atuando na sua equipe, no Palmeiras, que o Abel Ferreira coloca ele como centroavante. O Rony apareceu bastante, Claro que uma vez que ele está do lado direito, ele assume outra função, que é de recompor e ajudar o Emerson Royal na lateral direita, e ali na direita a gente estava perdido com o Emerson Royal e Rony. Porém, ofensivamente o Rony foi bem, teve jogada de linha de fundo, teve cruzamento, teve chance de fazer o gol, só que aí que tá. Aí fica a minha questão aqui, que o Caio não tá aqui hoje, ele fala que eu sou um corneta do caralho. Não é que eu sou um corneta, mas é que assim, o Rony, sem dúvidas, é um jogador muito esforçado, é um jogador que não fez feio na partida de sábado, mas é um jogador limitado. Isso é fato. Assim, eu acho que a gente não pode colocar no Rony a esperança de decidir uma partida, de decidir uma Copa América, de decidir uma Copa do Mundo. Claro que, pelo tanto que o jogador trabalha, pelo tanto que ele se esforça, pelo profissional incrível que eu não tenho dúvidas que o Rony isso pode acontecer e vai ser de muito merecimento dele se isso acontecer. Mas eu acho o Rony limitado para jogar na seleção brasileira. As jogadas que o Rony saiu ali na cara do gol, ele perdeu, algumas jogadas na linha de fundo, ele acabou não acertando ali o cruzamento e tá tudo bem, ok. Só que eu acho assim, vamos com calma com o Rony. O Antony, que foi o jogador que disputou posição com ele ali no lado direito, é um jogador muito melhor, isso não é dúvida, não estou falando aqui, não é nenhum demérito ao Rony, mas o Rony, ele é limitado e é isso que a gente tem que entender, Tanto que eu fico até um pouco chateado do Dudu, por exemplo, não ter mais oportunidades na seleção brasileira, porque é um jogador que mostra a mesma vontade do Rony aqui no Brasil, Hoje já está um pouco mais velho, hoje eu já não peço pelo Dudu na seleção brasileira, não é isso que eu estou dizendo, até porque tem muitos nomes aí para disputar, mas é um jogador que já teve, já deveria ter tido mais oportunidades, e além de fazer o que o Rony faz também dentro de campo, que é correr, que é se dedicar, é um jogador talentoso, é um jogador melhor do que o Rony, e é isso, assim, nada contra o Rony, nada contra o torcedor palmeirense, pode ficar com raiva de mim aí, nada contra ninguém que tenha apoiado o Rony, mas o Rony é limitado e o fato dele ter sido o melhor jogador do Brasil, como muitos estão dizendo aí, é também porque Rodrigo e Vinícius Júnior se esconderam do jogo. É essa a minha opinião, Não sei se o Rony terá mais oportunidades na seleção brasileira, talvez sim, talvez não dá para saber, até porque a gente primeiro precisa de um técnico, porque não dá para seguir aí um trabalho preparatório para a Copa de 2026 com um técnico interino, um treinador que mexeu mal na partida, Treinador que, enfim, acabou tirando aí os jogadores que estavam tentando algo. Até o próprio Rony, eu tô falando que o Rony é limitado, mas até tirar o próprio Rony, não sei se foi a melhor opção. Talvez ter colocado o Rony na real posição dele, ter tirado o Rodrigo um pouco antes, Porque aí você dá mais oportunidade pro Rony. Tá, vamos colocar o cara na posição dele, vamos colocar o Antony ali como criação do lado direito e tentar ajudar ele, Tentar ajudar aquele jogador. Colocou o Yuri Alberto no final do jogo também. Não sei qual que é a ideia de colocar um jogador no final do jogo, sendo que ele teve. O Brasil estava perdendo, eles teve muito mais tempo para colocar o jogador para tentar reverter o resultado. Não sei qual foi a ideia, mas enfim. Para mim, a seleção brasileira, os principais jogadores da seleção brasileira foram bem abaixo e o treinador Ramon Menezes também mexeu mal, tá? E também é bom frisar a falta de criação no meio do campo, A falta de criação a gente teve ali no meio campo Casemiro, Andrei Santos e Paquetá. O Andrei Santos, desses três, para mim, foi o menos pior, vamos dizer assim. E, obviamente, o Casemiro fez o gol por uma falha do goleiro e não por uma grande jogada, um grande mérito. O Paquetá ali conseguiu sair bem ali na jogada, deu passo para o Casemiro e o Casemiro chapou. A bola estava nas mãos do goleiro praticamente e ele foi mal, o goleiro Bono, que foi destaque aí na Copa do Mundo,
né, uma atuação na Copa que sem dúvida alavancou a sua carreira, ele acabou frangando, foi um grande frango mesmo, e o Brasil empatou a partida. Né? E isso aos 66 minutos do segundo tempo, né, foi quando o Brasil conseguiu finalmente empatar a partida. Aos 78 minutos, né, pouco tempo depois, 10, 12 minutos depois, para ser mais exato, Marrocos fez o segundo gol com o Sabiri, né, que é um jogador aí, um meio atacante da Sampdoria, da Itália. Em mais uma falha da defesa da seleção brasileira, a seleção brasileira que tinha como um trunfo sua defesa, né, apesar de ter sido eliminada na Copa do Mundo, foi eliminada tomando pouquíssimos gols, né, claro, tomou aquele gol da Croácia, pelo amor de Deus, mas tinha uma defesa considerada sólida da seleção brasileira, e sábado foi uma lambança, o Militão falhou ali, a bola sobrou para os caras num cruzamento, a bola sobrou novamente para o cara, e aí ele fez um golaço, foi um belo giro, um belo chute do Sabiri, né? E 2-1 Marrocos. E aí o goleiro Everton, né, que foi mais um jogador aí que estreou como titular da seleção brasileira. Aliás, não sei se o Everton já tinha sido titular, com exceção das Olimpíadas, obviamente, que o Everton foi o goleiro da seleção brasileira na primeira medalha olímpica que conquistamos. Não sei se o Everton já tinha sido titular, mas ele entrou dessa vez no lugar do Ederson, que sentiu, né? Então o Everton foi o goleiro titular, e não tem como culpar o Everton, né? Não falhou, os gols que tomou, não acredito que eram bolas defensáveis, né? E, enfim, pouco minhas críticas aí pro goleiro do Palmeiras, até porque é um jogador que eu acho que já deveria ter assumido a posição da seleção brasileira, do gol da seleção brasileira, pelas várias temporadas regulares que faz. Né? E isso até é uma questão polêmica aqui, o Caio costuma discordar de mim, muita gente costuma discordar de mim, mas para mim o Everton é o goleiro da seleção brasileira. É isso, pessoal, acho que fica aqui, né, as minhas opiniões, né, muito chateado, né, com a reformulação, com esse novo período de reformulação começar dessa forma, né, para vocês terem uma ideia, eu puxei aqui, a última vez que o Brasil perdeu após a Copa do Mundo foi em 2002, né, quando foi campeão, o Brasil perdeu por 1-0 para a seleção paraguaia, tá? E aí desde então, em 2006, o primeiro jogo após a Copa, empatou com a Noruega, acho que é a Noruega essa bandeirinha aqui. Estou vendo uma publicação aqui do TNT Sports. Em 2010 venceu por 2-0 os Estados Unidos, né, depois da Copa do Mundo, depois de perder para a Holanda. Em 2014 venceu a Colômbia por 1-0 e em 2018 venceu os Estados Unidos. E aí, depois desse tempão, né, um jogo de, né, para mostrar que o Brasil está iniciando um novo trabalho aí, rumo à Copa de 2026, rumo ao Hexa mais uma vez, o Brasil perde para Marrocos. E não importa, na minha opinião, não importa que Marrocos fez uma ótima campanha na Copa do Mundo, que Marrocos está vivendo um momento excelente. A seleção brasileira não pode perder para Marrocos, assim como não pode perder para a Croácia. Né? Não pode perder para Marrocos de forma alguma. A seleção brasileira é uma seleção gigante e viramos chacota lá no território marroquino, ótimo para eles, uma linda festa para eles, mas a gente ficou ouvindo olé de marroquino que, Marrocos, eles vieram aprender a jogar bola agora. Essa que é a verdade. Vieram aprender a jogar bola agora e a seleção brasileira tomou olé, tanto no começo do jogo quanto no final do jogo. No começo do jogo, com 1 minuto de jogo, a torcida marroquina tava lá, olé, olé. Os caras estavam fazendo a zoeira deles ali, tudo bem. Né? No final do jogo, então, vencendo o jogo, aumentou ainda o tom e a seleção brasileira saiu do jeito que saiu, né? Claro, não é uma catástrofe, é um primeiro jogo, é um amistoso, pouco importa, mas a gente já consegue ver alguns erros aí, principalmente por não ter um treinador, né, por não ter jogadores que tenham assumido essa responsabilidade. Eu acho que a mudança de um ciclo, normalmente quando você troca de treinador nos clubes, é que os jogadores mais correm, né, mais têm vontade, mais querem mostrar trabalho. Na seleção brasileira não foi isso que aconteceu. Obviamente quem quis mostrar trabalho foram os novos jogadores, né, o Andrei Santos, foi o Rony, foi o Vitor Roque que entrou ali ao decorrer da partida, pegou pouco na bola, mas enfim, entrou, foi o jogador mais jovem a jogar pela seleção brasileira desde Ronaldo Fenômeno, né? Então, né, são esses jogadores que quiseram mostrar trabalho. Os jogadores que já estavam ali mostraram um certo comodismo, né? E aí fica, a gente depende do Neymar? Não depende? Quando o Neymar não tá, a gente não depende do Neymar, que não sei o quê. E aí quando o Neymar não tá, a gente vê aí o Rodrigo e Vinícius Júnior aparecendo pouco na partida.
Não quero sacrificar ninguém, apenas estou chateado com a atuação da seleção brasileira. Não sei se você concorda comigo, você pode discordar, você pode achar que é besteira perder para o Marrocos. Tá bom, mas a gente perdeu uma Copa do Mundo de forma ridícula, a gente perdeu para a seleção marroquina no primeiro jogo depois da Copa do Mundo, a gente não tem um técnico, né? Então não sei o que vai ser daqui para frente. Espero que a seleção brasileira anuncie logo um novo técnico, seja quem for que seja o Fernando Diniz, que anuncie logo, que comece um trabalho aí para a Copa de 2026 e que a gente possa esperar aí um trabalho digno de tentar buscar a Copa do Mundo de novo, né? Então comente aqui a sua opinião, o que você achou dessa partida, se para você tá tudo ok, se para você tá tão puto quanto eu. Comente aqui e ative o sininho das notificações aí, que toda vez que sair vídeo aqui no canal Recite, vai chegar a notificação para você. Não sei porque você ainda não fez isso, porque eu já falei no começo do vídeo, já falei em vários outros vídeos, e é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!